Eu quero falar sobre as compensações de álcool e de doce. E por que que eu não estou falando de comida salgada? Porque eu acredito que tu que tá vendo esse vídeo também fica na perdição do doce no final do ano, né? Isso inclui os panetones, inclui a sobremesa, os pudins e tal, e também de bebida alcoólica para quem bebe, porque a comida salgada, né, hambúrguer, batata frita, pizza, isso a gente tem o ano inteiro. Mesmo o peru de Natal é uma carne, né? Não é uma coisa que a gente fica compulsivo querendo comer aquilo. Farofa, arroz, rabanada, tudo bem, são coisas que a gente pode ter mais no Natal, mas são também alimentos que a gente encontra o ano inteiro. Agora, aquela grande oferta de doce, aquele monte de brinde, né, de encontro, de ir pro boteco, dezembro, por ser calor, ainda mais, né, no hemisfério sul do nosso lindo planeta Terra, a gente tem muito mais possibilidades de ficar na rua comendo, bebendo. Então, olha só, o álcool, ele é metabolizado no fígado. Ele tem calorias, né? Ele tem 7 calorias por 1 grama, por 1 ml. A gordura tem 9, o carboidrato e a proteína tem 4. Então o álcool ele é calórico, mas não só isso. Causa uma demanda muito grande pelo fígado, né? O fígado tem que, quando entra álcool na circulação sanguínea, o fígado tem que começar a processar aquele álcool, tem que tirar aquele álcool do corpo, né? Então por isso que não beber nada de água durante uma festa que a gente só bebe álcool, claro que a gente vai ficar bêbado mais rápido. Isso tudo para dizer que quando a gente está bebendo álcool, a gente precisa tomar muita água ou comer alimentos que tenham água para que a gente não tenha sensação de embriaguez, né? E não acabe com a festa nem nossa, nem dos outros, né? Eu já recolhi de gente bebum de festa, de que vomitar meu carro, de fazer um escândalo, bah, que coisa. E o doce, ele tem o processo químico dele de aumentar a insulina, ele causa compulsão. Então é muito difícil que a gente coma um doce e não queira mais. Ou que daqui a 1 hora não esteja com fome. Porque isso é um processo da compulsão causada pelo aumento de insulina vinda de doces, né? E aí esses dois tipos de comida, né, bebida no caso do álcool e comida no caso das sobremesas, é o grande ponto de equilíbrio e de desequilíbrio do final do ano. E eu não estou falando aqui para as pessoas não comerem doce e não beberem álcool. Eu só estou falando que para a gente não aumentar o peso, para a gente curtir, né? Até para também questão de digestão, né? Para não passar mal. E para a gente curtir todo o mês de dezembro com doce e álcool, a minha sugestão, e aí tudo baseado em questões químicas, gliconeogênese, glicogenólise, tem um monte de glicólise na bioquímica que explica quais são os processos da formação da gordura, né? O primeiro deles é o glicogênio, que é um grande estoque de energia que fica no fígado. E aí o fígado que precisa digerir o álcool quem guarda o nosso estoque de energia. Então o tal do fígado é tri importante, tem que cuidar dele, né? E aí, assim, o que eu sugiro sempre? Que numa refeição que tu vai comer mais, que tu vai lá pegar e falar, puta, hoje eu vou botar pra quebrar no doce, no álcool e na comida. Tudo bem, tu vai comer os três, né? O salgado, o doce e o álcool, vai beber álcool. Mas escolhe um pra tu exagerar. Só nessa escolha, tu primeiro já vai caloricamente, pensando em caloria, tu já não vai, né, extrapolar. Segundo, a tua digestão vai ser melhor para aquela noite ou para aquele dia. E terceiro, tu vai conseguir ficar saciada mais rápido ou mais feliz, porque tu vai ter comido tudo que tu gosta, tu não tá abrindo mão de um dos três grupos. E aí, claro, como eu expliquei no vídeo anterior, no vídeo 1, a gente tem um tempo, né, para formar gordura. E esse tempo é a próxima refeição, que tu vai dar um break. Naqueles alimentos de alto índice glicêmico, que são os refinados, tu não vai comer, tu vai procurar aqueles de médio índice glicêmico, que normalmente são encontrados na natureza e que não passaram por uma indústria. Então é claro que tem jeito. E de novo, eu não quero que as pessoas não comam doce e não bebam álcool. Para fazer uma compensação, a gente precisa pensar antes. Então, assim, o que eu quero? O que eu prefiro disso aqui? Até porque tem muito doce ruim, né?
ou pelo menos que não é maravilhoso, ou então muita bebida que tá quente, cerveja quente, ou então uma champanhe que não tá tão gelada. Então, quando tu tem que escolher um dos 3 grupos para tu meio que, né, exagerar e os outros tu vai dar uma maneirada, a gente sempre tem a melhor opção dali. Vou dar um exemplo. Para mim, né, pudim de nozes. Nossa, pudim de nozes para mim, até aqui ó, uma fotinho do pudim de nozes, é a primeira escolha. Eu sei que se tem o pudim de nozes, eu vou falar, putz, eu vou aqui, vou tomar um golinho de champanhe, vou comer um pouquinho de carne, né? Vou evitar arroz e farofa agora, porque eu quero focar no pudim. Só da minha cabeça pensar isso, só da cabeça da gente pensar o que que tu vai focar para dar uma exagerada, já começa bem. E aí todas as refeições que tu for, né, que tu tiver exposta ou exposto, ou que tu mesmo fizer, e tiver doce, álcool e salgado, pensa que entre o doce e o álcool, tu precisa escolher. Tu precisa. A comida salgada é claro que vai ser boa, mas eu acredito que tu vai conseguir te organizar bem, porque comida salgada boa tem o ano inteiro, mas doce e álcool é uma coisa do final do ano, escolhe. No meu caso, eu sempre escolho pudim de nozes, um pouquinho de champanhe e uma comida sem arroz, uma carne, uma salada, mas o pudim de nozes para mim é assim, um símbolo. Eu nem faço ele durante o ano, que é para ter só ali, no Natal e no Ano Novo, mas daí eu como muito. E esse equilíbrio que a gente faz nessa escolha vai dizer as calorias, né? A gente vai acabar reduzindo caloria e não deixando de curtir, muito pelo contrário, curtindo mais ainda, porque a gente escolheu. A gente vai conseguir ocupar o volume de estômago da gente com aquilo que a gente mais gosta, porque também ficar comendo o tempo todo, uma hora dá um piriri, dá um mal-estar, dá enjoo, dá um vômito, que é bem comum as pessoas comerem muito no final do ano, ao longo do mês, inclusive, e se sentirem mal. Então fica essa dica, pensa aí, o que tu prefere? Chega no lugar e pensa, o que tem? Qual é o doce bom que tem aqui? Qual que eu quero muito? Qual é a bebida que eu mais gosto? Te permite escolher isso. Porque o que eu percebo é que, percebi antes, inclusive, né, de eu falar muito sobre isso com meus pacientes, que as pessoas se sentiam culpadas de querer aquilo e que aquilo era um tormento. Não deve ser, mas deve ter escolha. Como tudo na vida a gente escolhe, né? A gente não pode ter tudo. É a mesma coisa com a comida. E sempre dividindo os 3 grupos de alimentos: o salgado, o doce e o álcool. E eu aqui falo mais de doce e de álcool porque são coisas combinadas no final do ano, né? Tem muita opção. E no momento que tu escolher isso, abusa um pouco mais do que tu escolheu e o resto segura.